Então, primeiro, quais são os pilares fundamentais dessa apresentação? Primeiro pilar é a gente discutir esse tipo de frase aqui. Que no Brasil, por exemplo, não existe racismo, foi uma frase dita pelo vice-presidente do último governo federal. Ele falou isso com todas as letras, depois que aquela pessoa negra foi assassinada por 2 seguranças num supermercado do Carrefour na cidade de Porto Alegre. Tá certo? Mas a gente tem que entender que os dados, as evidências, o comportamento da sociedade não justifica, não subsidia esse tipo de afirmação. Se eu for parar para perguntar aqui para vocês, provavelmente todas as pessoas negras desse auditório já passaram por caso de racismo. Tá certo? Eu vou contar 2 situações que aconteceram comigo recentemente. Uma situação, e eu coloquei essa figurinha da Amazon para lembrar vocês. A primeira situação foi o seguinte: em julho do ano passado, 2024, teve uma promoção da Amazon. Dessas promoções que tem, né? Amazon Week, Semana de Consumidor, um negócio assim. E eu gosto de uma promoção, vocês têm que ver. Promoção é comigo mesmo. E eu fui no site da Amazon, tinha sabão em pó barato. Falei, vou fazer um mini estoque aqui para minha casa, entendeu? Comprei já 5 pacotes de 4 quilos. Vá. Liguei pro meu sogro, quer também? Quero. Você quer quanto? Ah, você comprou quanto? Eu comprei pra gente 5. Então comprou é pra mim mais 5. Comprei mais umas coisinhas lá que tava barato e tal. Chegou. Quando chega, eu vou na portaria do condomínio que eu moro, um prédio. A mulher fala, olha, o senhor vai ter que trazer o carrinho, que é muita coisa. Beleza. Vou lá, tem a chavinha do condomínio, né, do carrinho de supermercado, vou lá pegar o carrinho. Encho o carro com as caixas da Amazon. Brá. Eu tô saindo do condomínio que eu moro, o morador, o que ele aponta? A sala de entrega fica ali. Entende? Percebe, né? Para bom entendedor, pingo é letra. Provavelmente, se eu fosse um branco, loiro, de olhos azuis, eu não seria confundido com entregador. Nada contra a profissão digna como qualquer outra, certo? A segunda situação, nesse ano, Drogazil. Eu compro tudo pela internet, mas eu vou lá pegar porque eles cobram taxa de entrega, né? E eu gosto de uma promoção, então eu também gosto de economizar, né? E como a Drogazil fica perto da minha casa, eu vou a pé. Chego lá, como eu sempre fiz, vim pegar um pedido. Pergunta da balconista, o senhor é do iFood? Me confundiu com o entregador, entendeu? De pegar e levar para outra pessoa. Então são exemplos que mostram de maneira patente que o racismo existe. Tá certo? Esse é o primeiro pilar fundamental dessa nossa conversa. O segundo pilar fundamental é o seguinte, é aquela questão da democracia racial. E esse livro do Gilberto Freire, A Casa Grande e Senzala, é o que vende isso. Resumidamente, o que esse autor vendeu? Que aqui todo mundo vive em paz, nós somos um povo unido, não tem preconceitos ideológicos de raça, idade, de sexo, e isso é perpetuado até hoje, tá certo? Então, o segundo pilar fundamental é o seguinte, que é possível identificar a pessoa negra no Brasil. E a gente até brinca que as bancas de heteroidentificação das universidades públicas e dos concursos públicos deveria ser feito pela Polícia Militar. A Polícia Militar nunca tem dúvida quem que é a pessoa negra. Entende, né? A Polícia Militar não tem dúvida. Então, o segundo pilar fundamental, olha só, o mito do paraíso racial. Foi isso propagado pelo Gilberto Freire num livro escrito por ele na metade do século XX, né, que é uma situação também que não se impõe. Então, é possível sim identificar a pessoa negra no Brasil. E aí, já entrando nessa questão de epidemiologia, vê notícia. Quase 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros. São dados, são evidências. São evidências, né? Não é 50% mais um, é muita gente, 90%. Então, é possível sim identificar a pessoa negra no nosso país. Esse é o segundo pilar fundamental que a gente gostaria de combinar com vocês. E, finalmente, o terceiro pilar é o seguinte, sabendo de tudo isso, sabendo dessas desigualdades, sabendo dessas inequidades, é possível, nós temos que tomar como sociedade ações para resolver isso. Então, sabendo disso, algo deve ser feito. E algumas coisas vêm sendo feitas pelo nosso país, como, por exemplo, a lei de cotas. A lei de cotas para entrada nas universidades públicas, né? A UNEB tem, né? A UFG tem, né? As universidades federais brasileiras têm. Foi uma lei criada em 2012. Na UFG começou isso em 2008, com um programa conhecido como UFG Inclui, com falhas, com injustiças, pessoas que se autodeclararam negras quando na verdade não eram, com problemas na justiça, com exclusão de estudantes de graduação dos cursos de graduação. Essas pessoas entraram na justiça com diplomas, depois de formados, cancelados, mas depois a justiça mandou revogar tudo que tinha sido decidido pela universidade. Tá certo? E aí, para a gente parar para pensar,
Será que o juiz ou promotor de justiça que julgou isso era uma pessoa branca ou uma pessoa negra? Provavelmente uma pessoa negra. Uma pessoa branca, desculpa, que não tem lugar de fala. A pessoa, às vezes, ela não entende, ela tem uma dificuldade de entender esse tipo de situação. Mas lembra que eu falei na minha aula de manhã? Política pública tem que ser reavaliada. E essa política pública foi reavaliada recentemente. Final de 2023, né? Final de 2023. Foi reavaliada. E existem dados contundentes que a política pública funcionou. Então, veja só, mais de 1 milhão de estudantes beneficiados pela política. Na UFG, na Universidade Federal de Goiás, o número de matrícula das pessoas negras subiu 500%. Então, nós aumentamos o acesso de quem consegue chegar. De quem consegue chegar aos bancos das universidades públicas brasileiras, que era um espaço ocupado majoritariamente por pessoas brancas. Na minha graduação, quando eu fiz graduação, eu entrei na universidade em 98. Não tinha política de cota. Na minha sala tinha eu, preto, e o Alberto, um professor da Universidade Federal de Uberlândia, uma pessoa parda, um negro pardo. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso também. O resto, todos brancos. Na medicina, aí não tinha nenhum negro. Na medicina não tinha nenhum negro. Enfim, então existia aí uma desigualdade patente que precisava ser reparada, que precisava ser corrigida, e a política de cotas veio sobre isso. Eu, Cláudio, meu CPF, Cláudio, eu tenho críticas à política de cotas? Tenho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é a minha crítica. Tá certo? Qual é a minha crítica. Por exemplo, hoje, o Cláudio de hoje, não sei se vocês sabem, mas eu não seria sujeito de cotas. Por quê? Porque eu fiz ensino médio em escola particular. Entende? Mas se a gente quer reparar uma desigualdade histórica, de preconceito, de não sei o quê, percebe que talvez já tenha uma limitação? Vamos além? Vamos. Um menino negro, periférico, que estuda em uma escola do Sistema S, não paga mensalidade. Estão acompanhando? Ele não seria sujeito de cotas, porque ele não fez ensino público, médio, ele não fez ensino em escola pública. Percebe? Um menino preto, que por algum motivo conseguiu uma bolsa em uma escola particular, uma escola privada, fez ensino médio em escola privada, não é sujeito de cota. Pode ser pobre o que for, entendeu? Então, as pessoas confundem. A política, ela é uma lei de cota social. Não é só, é uma cota social com extrato racial. Entende? E, na verdade, se vocês forem cafungar lá a história, a lei de cota só foi possível ser aprovada quando o movimento negro deu essa afrouxada. Não, vamos abrir então para quem veio de escola pública. E aí entra o branco de escola pública. E aí tem vários estratos, renda inferior, renda superior, hoje, mais recentemente, de PCD, da pessoa com deficiência, que eu acho que tem que ser atendida também, evidentemente, Então tudo isso é uma situação. Mas, infelizmente, e sobretudo aí, reforçando o coro da Jamile, alguns políticos de direita não entendem isso. Então aqui tem uma reportagem mostrando que 24 senadores votam pela extinção das cotas raciais, mas a emenda é rejeitada. Isso aqui foi notícia do final de 2023, no momento da revisão da política de cotas, que aí eles fizeram questão de revisar. Tá certo? Então, quando convém, quer revisar. Quando não convém, não precisa revisar, tá dando certo. Então, como está dando certo, e nós incomodamos, essa é a verdade, vamos revisar e vamos tentar revogar, mas teve uma resposta aí positiva. Pessoal, mais um político de direita. A pobreza não atinge cor, atinge negros e brancos. Verdade. Mas não atinge de forma igual. É só isso. Então, os dados mostram isso. Um político, um congressista, independente do partido, ele tem que se apoiar em dados, não são em opiniões pessoais. O que os dados mostram? Os dados não mostram isso. E é o que eu estou mostrando aqui para vocês, olha só. Nós temos brancos pobres? Temos. Essas pessoas têm que ser atendidas? Evidentemente que sim. Mas olha só, aqui é rendimento médio por hora de trabalho, fonte, IBGE, dado oficial. Está aqui. Vamos lá, qual que é a média? Brasil, brancos e negros e pardos. Vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. Está aqui. Então, olha só, quando compara com a média Brasil, negros e pardos por hora ganham menos. Quando nós temos aqui um extrato por escolaridade, evidentemente que existem também diferenças. Em todos os extratos de escolaridade, incluindo aí no ensino superior completo ou mais. Mestrado, doutorado e por aí vai. Olha só, quando se compara
pessoas negras com pessoas brancas, existe uma diferença, e aqui tem essa conclusão, né? Em média, o rendimento horário de negros e pardos é 59% do recebido por brancos. Está aqui, né? Então, os negros são mais atingidos, são mais acometidos pela pobreza. E negar isso é um tipo de negacionismo. Os dados estão mostrando, são dados, tá certo? Então, isso está pacificado nessa nossa conversa. Então, o rendimento horário de negros é 59% do rendimento recebido por brancos. Mas veja a importância dessa conversa. E esse vídeo meu depois vai para o canal do YouTube que eu tenho. Porque a sociedade precisa de letramento racial. De letramento racial. E aqui tem um erro conceitual grave, olha só. Negros e pardos. O que existe é negro, né? Aí tem um negro preto, eu sou negro preto, e tem um negro pardo. Tá certo? Não tem negro barra pardo. É negro. Você pode chamar negro, pode chamar preto ou pardo. E pardo, né? Tá certo? Então, a sociedade precisa de letramento racial. Em que pese mais de 50% da nossa população se autodeclarar negra, o brasileiro ainda não sabe a diferença desses termos, desses conceitos. A gente tá, eu já te atendo, a gente tá no país mais negro fora da África. Tá certo? Então é uma questão basilar. Você percebe que é uma questão basilar? Nada contra. Mas veja só, eu fui numa cidade dar uma aula no ano passado, não vou falar, aí eu fiz um city tour daqueles de ônibus, sabe? Aí você põe aquele foninho, vai narrando, sabe, as coisas todas? Daí passa, daqui a pouco, o museu em homenagem aos colonizadores da Alemanha. Museu em homenagem a não sei o que da França. Museu de não sei o que da Ucrânia. Quantos museus da história do africano tem no país mais negro fora da África no Brasil? Não é eu sei que tem, mas não é na mesma quantidade que deveria ser, entende? Esse que é o cenário que se descortina. A autodeclaração é sua. Você se autodeclara como você quer. Tá certo? Isso aí é uma autodeclaração. Tá resolvido. Então, quando teve aí o último censo do IBGE, é a sua autodeclaração. Se você se considera louro, é você que se autodeclarou. Ninguém vai falar é o contrário. Nas bancas de concurso, nas bancas de ingresso nas universidades, aí essa sua autodeclaração ela vai ser referendada ou não por uma comissão de heteroidentificação. E aí, no Brasil, o que se avalia são as características fenotípicas. Quais são as características fenotípicas negroides? Largura do nariz, não tamanho do nariz. Largura. Tá certo? Já teve situação de a pessoa ir na banca, mas o nariz dele é grande. Não, não é grande. É largo, tem que ser largo. Espessura dos lábios, presença de diastema, separação dos dentes. Eu tinha diastema, né? Eu fiz um tratamento com dentista. Mas vários de vocês que estão aqui têm diastema, né? Essa presença do espaço entre os dentes. Né? Textura do cabelo, cor da pele. Mas o que acontece? Eu não sei o seu nome. Júlio. Por exemplo, tem negro de olho claro? Tem. Não tem que ter todas, entendeu? Não tem que ter todas as características fenotípicas, mas tem que ter algumas, para inclusive justificar no relatório porque foi deferido ou porque foi indeferido. É dentro desse cenário, entendeu? É dentro desse cenário que se descortina. Mas, se você se autodeclarou negro pardo, é a sua autodeclaração. Nos concursos, isso pode ser deferido ou não. Entende? Mas no Brasil, o que se avalia são as características fenotípicas. Fenotípicas. Acho que era mais uma questão social. Não. Por exemplo, tem pessoas que se consideram preto porque na família existem pessoas pretas ou por conta dos fenotipos. Mas é uma pessoa totalmente branca que não sofre racismo, não consegue ingressar na universidade, consegue ingressar na universidade, consegue um emprego. Tá respondido. Então é isso mesmo. Né? Guarda um pouquinho aí, Júlio, porque daqui a pouco nós vamos falar de uma coisa disso e eu vou chamar a sua atenção. Tá? Guarda aí que tem um slide só para isso. Então vamos lá, olha só. Rendimento mensal médio dos brasileiros, brancos, pretos e pardos. E agora tá certo, né? Brancos e pretos e pardos, olha só. Tem uma diferença quando junta todo mundo, quando separa por trabalhadores formais e não formais, os trabalhadores informais. Então, quer dizer, negar isso não é ingenuidade. Trata-se de mau caratismo. É simplesmente isso. É mau caratismo, porque os dados mostram. E aí, gente, provavelmente o nobre deputado, ou os senadores e vários outros colegas, eles estão num ambiente branco. Quem que você acha que está servindo o cafezinho para eles, nos gabinetes? Está limpando os banheiros que eles usam. Então, quer dizer, a pessoa está vendo. Então é mau caratismo, não é ingenuidade.
trata-se de mau caratismo. Né? Mas ele quer empurrar com discurso, aí de novo, de Gilberto Freire, que somos todos iguais, povos unidos, aqui não tem nada, que não cola. Essa que é a verdade. Né? Não cola, essa que é a verdade. E aí, quando a gente fala da mulher negra, aí o negócio piora. Entendeu? Então aqui é um extrato, né, que mostra que o gênero e a cor da pele influencia na renda dos trabalhadores. Resumindo, mulheres negras recebem em média R$ 1.471 por mês no momento dessa pesquisa. O valor é 57% menor do que do homem branco, 42% melhor do que das mulheres brancas e 14% a menos do que dos homens negros. Então, a mulher, esse recorte de gênero mostra de maneira definitiva que a mulher negra ela sofre mais ainda em comparação com os homens negros, e a gente deve reconhecer isso também, tá certo? Então, os dados mostram, né? Se a gente quer fazer política pública, tem que se avaliar por dado. É simplesmente isso. O que nós temos e qual que é o resultado que nós temos que atacar? O que a gente tem que resolver, tá certo? Logicamente que isso tem associação com a escolaridade. Então, aquela crítica da política de cota social para entrada nas universidades, veja, eu vou mostrar daqui a pouco que o menino que mais se forma no ensino médio público não é o negro, é o branco. Entende? Nas faculdades de medicina das universidades federais, vai na colação de grau. Vê se você acha preto feito eu. Entende? Não acha. Vê se você acha aquele preto retinto. Tem o pardo tem, né? Que foi o que ele falou, né? A pele mais clarinha, tem mais inserção às vezes. Mas o preto pretão, o negrão feito eu, não acha não. Tá certo? Então isso que deve ser atacado. Olha só, vamos subir mais um pouco, sair da população e pegar os estratos de cargos de chefia. Um gerente de banco, um gerente de uma empresa, um dono de uma empresa, um empresário. Aí as coisas ficam bem mais exuberantes e os dados mostram isso. Então, olha só, em 2018, apenas 30% dos cargos de chefia eram ocupados por pessoas pretas ou pessoas pardas. Em um país que 57% da população se autodeclara preto e pardo. Se autodeclara negro. Então existe uma disparidade que precisa ser minimamente corrigida. E as políticas públicas de cota para ingresso na universidade e para ingresso no concurso público é uma tentativa de corrigir essas disparidades, essas lacunas. Aí, olha só, quanto maior é o cargo e mais alto o salário, menor é a presença de pretos e pardos. Ressaltou Crespo do IBGE, que era uma pessoa do IBGE naquela época. Então é simplesmente isso. Qual que é a vantagem do serviço público? Que o salário é igual. O que muda o salário nas universidades federais, né, no nosso plano de carreira? É o tempo de casa e a titulação. Então essa disparidade não existe, mas quando vai para a iniciativa privada, podem existir lacunas. E essas lacunas elas têm que ser minimamente resolvidas. Olha só, seja na extrema pobreza, e aí para resumir tudo isso, né, e desmentir o que o deputado Kim Kataguiri tenta defender, não se sustenta em pé durante 10 segundos, essa que é a verdade. Seja na extrema pobreza ou na linha de pobreza, a presença de pretos e pardos é mais significativa que a da população branca. Então a vulnerabilidade dessa população também está expressa nessa análise. Mas agora, a pessoa ela quer defender algo, de novo, que não se sustenta em pé durante 10 segundos. Não tem aderência na realidade. Não tem aderência na realidade. Ah, mas o mérito, não. Quem entrou pela política de cota na UNEB, na UFG, teve mérito. Dentre as vagas reservadas, foram os melhores. Ah, mas o menino não consegue acompanhar. Falácia. Tem dados do nosso laboratório, um daqueles dados que a gente tem que escrever ainda, que eu falei para vocês, quando compara, por exemplo, o desempenho, aí eu estou falando só de uma disciplina de um curso, tá? De 2 cursos, fisioterapia e educação física. Quando compara o desempenho do cotista, e aí não é nem negro e pardo, porque tem o branco cotista também, certo? Quando compara o cotista e não cotista, o rendimento na disciplina de fisiologia do exercício, igual, não tem diferença. Não tem diferença. Então, essa falácia que o aluno cotista não conseguiria acompanhar, não se sustenta nos dados. Não se sustenta nos dados. Entende? É justamente isso. Então quer dizer, tem mérito? Tem. Dentre as vagas reservadas, vocês foram os melhores. É só isso. Entendeu? Então, tudo que se fala aí, que se critica, não se sustenta perante aos fatos, né? Mas veja, com relação ainda a dados sobre o racismo.
Entre os adultos brancos, 13,6 milhões afirmam que não gostaria que um filho se casasse com uma pessoa negra. Olha só, 17,4 milhões afirmam que não gostaria de ter um chefe negro. E 7,9 milhões afirmam que acharia ruim se fossem atendidos por um médico negro. Eu, na minha vida, sabe quantas vezes que eu fui atendido por um médico negro? 2 vezes. 2 vezes. Uma vez lá em Vitória, Rafa, uma vez lá em Vitória e uma vez agora por um hematologista. Entendeu? E vocês moram na Bahia, o estado mais negro do Brasil. Tá vendo? Então, quer dizer, existe aí, e com certeza, uma disparidade, uma lacuna que precisa ser resolvida. Aí chegamos no ensino superior. Essa lacuna ainda persiste, evidentemente, né? E o que nós sabemos, para resumir, que em 2018, 25,2% dos jovens brasileiros estavam cursando ou já haviam concluído o ensino superior. Mas quando se faz um recorte racial, a porcentagem de taxa de matrícula sobe para 36,1% entre as pessoas brancas e 18,3% para as pessoas pretas e pardas, cai pela metade. Então negar isso, aí de novo, é mau caratismo. É só isso. Né? E eu debato com ele quando ele quiser. E olha que eu estou começando a estudar isso agora. Se ele for discutir com qualquer estudiosa do assunto, aí a humilhação vai ser muito maior. Entende? Né? Então, por exemplo, a nossa secretária de inclusão da UFG, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Antropologia. Né? Então, quer dizer, se ela for discutir com uma pessoa dessa, aí a humilhação é gigantesca. Eu sou bebê, eu sou recém-nascido, entendeu? Essa aqui é a verdade. E aí tem uma diferença, evidentemente, na escolaridade. Aqui é a porcentagem da população com pelo menos 12 anos de estudo em 2018 entre brancos e pessoas negras. Né? Então existe uma diferença. As pessoas acham que uma pessoa negra ela é lixeira porque ela quer. Nada contra a profissão, entende? Né? Mas é uma profissão insalubre, as condições de trabalho não são humanas, é só isso. Parece que a gente que escolheu ser assim. Olha que doideira. Entende? Né? E não é bem assim, evidentemente, vocês sabem disso. E aí lembra que eu falei da questão do ensino médio? Mesmo no público, quem está chegando? São os brancos. Entende? Né? Então, olha só, aqui o que nós temos? Pessoas que abandonaram a escola, pessoas que estão com atraso escolar e pessoas que estão tudo certinho, estão na etapa adequada. Então, olha só, pessoas que abandonaram a escola, entre os brancos, 6,1%. Entre os pretos e pardos, 8,4%. Evidentemente, aí que tem uma interferência econômica substancial. Os 20% mais pobres, né, quase 12% abandonam a escola. Vamos lá. Estão com atraso escolar. Entre os brancos, 17,4%. Entre os pretos ou pardos, 26,7%. E, finalmente, quem está na etapa adequada? Entre os brancos, 76,5%. E entre os negros, cai para 64,9%. Então é isso. Né? Então, a questão da política de cota, lá em 2012, para ser aprovada, foi uma negociação. Né? E a frase aqui do Frei Davi Santos fala isso claramente em uma das reportagens que eu consegui capturar fazendo uma pesquisa rasa no Google. Entendeu? Olha só, para passar a cota para negros, tivemos que aceitar a cota para a rede pública. E no Brasil, quem termina prioritariamente o ensino médio são os brancos. Entre os pobres, quem termina prioritariamente o ensino médio também são os brancos. Entende? Está aqui. Percebe? Então nós temos dados substanciais que justificam, sim, a existência da política de cota para ingresso na universidade e para ingresso no serviço público. Em 2015 ou 2014, um desses anos aí, eu era representante da faculdade, lá da UFG que eu estou, né, na Faculdade de Educação Física e Dança, na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. E naquela época, e como eu falei para vocês, eu não tinha uma leitura, sabe essa questão do embranquecimento? Eu acho que eu fui vítima disso, entende? Eu fui vítima disso, desse negócio do embranquecimento. E aí, um dos pontos de pauta da reunião, qual que era? Cota na pós-graduação. O pró-reitor da época defendeu a cota na pós-graduação. Qual foi o arrazoado que ele fez? O arrazoado que ele fez foi o seguinte. Se tem cota para ingresso na universidade, se tem cota para ingresso no serviço público, e se a pós-graduação está no meio do caminho,
não faz sentido não ter cota na pós-graduação, né? É um arrazoado. Mas qual que é o arrazoado mais forte do que esse? Tem que ter cota na pós-graduação porque nós vivemos sob 350 anos de escravidão. Ponto final. É só isso. Qualquer coisa fora disso é só acessório. Mas eu estou contando essa história para falar o seguinte, que eu estava sentado no auditório da Biblioteca Central e você via claramente o incômodo dos professores em aprovar aquela pauta. E aí sabe o que o professor faz quando ele não concorda com uma pauta polêmica? Chuta aí. Sai da sala. Ah, tem que dar aula, ah, tem que ir para o meu laboratório, ah, tem que não sei o quê, ah, o filho está doente. Simplesmente se abstém. Entende? Poucos são os que ficam para votar. Por que eles saem? É para não ter coro. Essa que é a verdade. É para travar a pauta. Entende? Né? E aí voltando um pouco, né? Porque se fosse hoje, se eu fosse representante, eu ia levantar a mão. Não, professor, não é por conta disso não. A gente precisa ter cota porque existem disparidades que precisam ser resolvidas. É isso. 350 anos sob escravidão, não são 350 dias. É muito tempo. É muito tempo que a gente naturalizou o errado. Entende? É dentro desse contexto. Né? Então, é por isso, né, que se depender de mim, a gente tem cota até para fila de bar. Entendeu? E tá barato. E tá barato, viu? E aí quando a gente fala da questão da falácia da meritocracia, vocês entendem essa figura? Tá certo? Né? Como que uma mulher com 3 jornadas de trabalho, mãe, cuida de casa, vai competir com um homem branco? Como que uma mulher negra vai competir até com um homem negro? Né? A meritocracia é algo que não se sustenta. Tá certo? Não estou falando que as pessoas não possam se esforçar, não estou falando nada disso. Mas o que vende aí não se sustenta. Por exemplo, tem filho de ex-presidente que nunca teve uma profissão na vida. O que o cara é? Político. Vereador no Rio. Desde os 20 anos. Nunca criou nada. Sabe o que é nunca criar nada? Sabe o que é nunca criar nada? É o cara que vai falar para você, que você não se esforça. Entende? Nunca criou nada. É isso. É um político que teve 7 mandatos como deputado federal, não conseguiu criar meia dúzia de projeto. Nem de mudança de nome de rua. Então é isso. Entendeu? E é o que quer falar para vocês, que vocês não se esforçam, tem que se esforçar, meritocracia, todo mundo tem 24 horas. Entende? E aí lembra que eu falo, olha só, vamos competir como iguais? Um homem branco, uma mulher negra, cheio de obstáculos, com peso na perna. Entende? E aí vê só, tudo isso que eu estou falando tem trabalho científico. Nós temos dados, mas nós temos publicações em revistas internacionais. E esse problema não é um problema só vivenciado pelo Brasil. Eu estou mostrando aqui, olha só, capas de diversos artigos publicados em revistas importantes. Não é revista científica de Tangará do Mar, sei lá, entendeu? É revista científica importante mostrando essas disparidades, essas desigualdades, essas inequidades. Olha só, eu vou ler para vocês alguns títulos aqui, olha só. Disparidade étnica e racial na mortalidade materna em pessoas nos Estados Unidos. Disparidades raciais em atletas competitivos dos Estados Unidos, né, mostrando que esses atletas morrem mais por ataque cardíaco. Quer ver? Aqui um trabalho que foi publicado na Science. É Science. Olha só. Raça, etnia e grants do NIH, que é a principal agência norte-americana de fomento à ciência. E aí o que esses pesquisadores encontraram? Olha só. Pesquisadores negros e asiáticos tinham, respectivamente, 13 e 3,9 menos chance de receber financiamento em comparação com pesquisadores brancos. Não é um problema somente brasileiro, como se vende por aí. É um problema mundial. E a ciência mundial está preocupada com isso. E aí, fazendo um alerta, nós estamos falando sobre pessoas negras, né, e mulheres. Mas existem outros estratos da população que também, né, merecem o devido reconhecimento e o devido suporte.
Por exemplo, pensa num latino-americano nos Estados Unidos hoje. Um hispânico, percebe? Um asiático, olha só, o asiático, tá certo? Um cigano, e por aí vai. A lista, ela é relativamente grande. Vê só, esse trabalho, publicado em 2022, na British Journal Sports Medicine, a principal revista da nossa área, a principal revista da medicina do esporte e da educação física. Olha só, aonde que estão as editoras mulheres dos países de baixa e de média renda? Para resumir, o que esses autores fizeram? Fizeram um rastreamento de quem eram os editores de algumas revistas científicas. E da onde que esses editores eram. E aí, não precisa ler o nosso artigo, e conhecendo aqui a nossa discussão, para saber que os editores são homens, são brancos, e são de países desenvolvidos. Entende? Né? E aí, olha só, o que eles fizeram? Eles analisaram a composição editorial dos principais periódicos de reabilitação e ciências do esporte indexados na base de dados Scopus. E o que eles encontraram? Que 75% eram homens e 25% eram mulheres. Aí eu só vou fazer uma correção, porque nesse trabalho eles não fizeram o extrato de raça. E essa é uma das ideias que a gente que o João, que é o meu aluno de doutorado, vai participar. Tá certo? Então, quer dizer, existem aí desigualdades. Veja só, em 2023, na British Journal Sports Medicine, não é uma revista da esquina, não é jornal que distribui no sinal. Entende? É revista científica séria, passou por revisão por pares. Entende? O que os autores fizeram? Fizeram um levantamento para determinar a proporção de autoras no total e em posição de liderança nos artigos científicos. Na ciência, quem que é posição de liderança? O primeiro autor e o último autor. Geralmente, o último é o chefe do grupo, é o orientador do aluno, é o chefe do grupo de pesquisa. E tem os coautores que estão no meio. E esses autores fizeram isso em 4 periódicos de medicina do esporte e de fisioterapia. E compararam a evolução disso. Fizeram 2 coletas dos artigos de 2018 e 2019 e dos artigos de 2008 a 2009. E compararam. Será que essa disparidade está diminuindo? Para onde que a gente está indo? Então, eles fizeram justamente foi isso. Quais foram os periódicos avaliados? British Journal Sports Medicine, já comentamos, né? É o top da nossa área. Um jornal da fisioterapia, top também. Physical Therapy in Sports e International Journal of Sports Physical Therapy. Né? Então, foi nesses 4 periódicos. Então, eles fizeram um rastreio aí de um pouco mais de 2.000 artigos. Alguns artigos foram excluídos, né, de acordo com os critérios de exclusão deles. E para resumir, o que aconteceu? Olha só. No biênio 2008 e 2009, tinham 302 artigos originais. 49 artigos editoriais e artigos de opinião. Para publicar um artigo de opinião numa revista top, tem que ser um camarada diferenciado. Ou reconhecido. Reconhecido no meio como uma pessoa que deu uma contribuição, entende? Vamos lá. Em 2018 e 2019, o que aconteceu? 650 artigos originais foram publicados, 170 editoriais e artigos de opinião. O que eles encontraram? Olha só, nesses artigos, quase 6.000 autores, dos quais quase 1.900 eram mulheres. Quer dizer, uma proporção aí de quase 70% de homens, nas revistas que eles avaliaram. Então, quer dizer, existe uma disparidade aí. O que eles compararam também? Eles compararam também os 2 biênios, 2008, 2009, 2018, 2019, mostrando que tem uma tendência dessa disparidade diminuir. E eles projetaram em qual ano que essa disparidade deixaria de existir. E aí, a projeção é 2062. Tem muito tempo pela frente ainda para essa disparidade entre os sexos, entre os gêneros, sumir. Entende? Então, quer dizer, existe algo que precisa ser resolvido aí quando a gente trata das nossas mulheres, das nossas meninas, uma questão relacionada ao gênero. Nesse trabalho tem lacuna? Tem. Pode ter lacuna com relação à classificação do gênero ou do sexo? Tem. E os autores reconhecem isso. Nos métodos, eles pedem desculpas
Porque eles avaliaram sexo de maneira binária. Homem ou mulher. Entende? Mas a gente sabe hoje que não é bem assim, né? Existem outras categorias que existem aí que merecem o nosso respeito. Tá certo? Né? Mas eles reconhecem essa limitação. Beleza? Então, olha só. Os resultados indicam uma subrepresentação significativa de mulheres em cargos de liderança na pesquisa relacionada à ciência do exercício e à fisioterapia. Né? Então, existe aí. Baseado nesse artigo, a gente teve uma ideia que foi esse estudo aqui que nós conseguimos publicar na British Journal Sports Medicine. Né? Então, o primeiro autor é o João, mas eu gostaria de registrar aqui a presença da Rícia, é uma egressa dessa casa, faz doutorado comigo. Tem a Tati, que é uma egressa dessa casa também, faz doutorado comigo. E tem a professora Rafaela, que é a professora de vocês, que está ali no fundo, que participou aí também desse artigo, colaborando na coleta de dados. Vê só o título. Examinando a subrepresentação de pesquisadores pretos na ciência do esporte e na medicina do esporte. Você não pode ser o que você não pode ver. Entende? Você não pode ser o que você não pode ver. Essa que é a ideia. Como que um menino negro, por exemplo, fazendo um parênteses, vai projetar ser médico se ele não vê um médico negro? Como que ele vai projetar ser um professor universitário se ele não vê um professor universitário negro? E aí, continuando esse meu parênteses, e o João sabe disso, eu faço questão absoluta de ir em todas as recepções de calouros, depois que eu fiquei escurecido. Eu fui embranquecido, lembra que eu falei? Depois eu me escureci. Porque eu acho importante para aquele menino negro ver que ele vai ter um professor, dentre vários brancos, nada contra, mas que é feito ele. Eu faço questão de ir. Eu paro tudo. Desmarco a aula, entendeu? Eu vou. Eu só não vou se acontecer alguma hecatombe. Eu não estiver em Goiânia, minha filha estiver doente, mas fora isso eu vou, entendeu? No dia da recepção dos meninos, no primeiro dia de aula, eu vou em todos. E lá a entrada é semestral. Eu vou nas 2 vezes que tem no ano. Tá certo? Porque essa representação ela é importante. O que nós fizemos aqui? Nós avaliamos a representação de pesquisadores negros como autores de artigos publicados em 4 periódicos com maiores fatores de impacto. Né? Então, dentro da área da ciência do esporte e da medicina do esporte. Fizemos a coleta nesses anos aí, de 2018 a 2022. A nossa primeira ideia, e o João sabe disso, era coletar também com 10 anos de diferença, igual aquele artigo da Coan e colaboradores que eu expliquei anteriormente. Qual foi o problema? Nós começamos a fazer isso, mas nós estávamos com dificuldade de encontrar as fotos dos pesquisadores. 10 anos para trás, né, lembra lá, 2008, 2009, eu, por exemplo, não tinha Facebook, nem sei se tinha Facebook nessa época. Né? Então, enfim, mas a gente chegou à conclusão que os pesquisadores da época não tinham mídia social, tal, e etc. Como que nós identificávamos os pesquisadores? Nós íamos atrás das redes sociais. Rede social, LinkedIn, ResearchGate, página das universidades, né? A gente caçava o cara de todo modelo. Nós encontramos, tem a foto lá. Como que nós identificamos se a pessoa era negra ou não? Usamos o mesmo critério das comissões de heteroidentificação. Tem limitações? Tem limitação, mas nós declaramos isso no artigo. Tem pesquisadores que nós não encontramos fotos. Paciência, foi excluído. São limitações que um trabalho científico tem. Só isso. Né? O que é a maneira mais honesta de resolver? É você declarar que tem limitação. E segue o jogo. Então, quais foram as revistas que nós avaliamos? British Journal Sports Medicine, Journal of Sports and Health Science, Sports Medicine e Exercise Immunology Review. Foram as 4 revistas que nós investigamos. Quais foram os dados que nós extraímos? Nomes dos pesquisadores, sexo e gênero, número total de autores, número de autores negros, posição na lista de autoria, para ver a posição de destaque, se era uma pessoa com destaque, o ano da publicação, título e o tipo de artigo, e o DOI do artigo. Né? Para identificar a pessoa negra, nós utilizamos o mesmo procedimento adotado pelas comissões de heteroidentificação, que é basicamente as características fenotípicas. Né? Eu faço parte da comissão da UFG, de heteroidentificação, o João faz parte, a Nayane faz parte. Quem não faz parte, nós fornecemos esse treinamento, entende? Cor da pele, largura do nariz, espessura dos lábios, presença de diastema,
textura do cabelo, né? E a identificação era feita por no mínimo 2 pessoas. Se tivesse dúvida entre as 2 pessoas, tinha um terceiro avaliador, tá certo? Que aí geralmente era eu, né? Porque decidia, né? E a gente entrava ali em um consenso. Como que nós avaliamos o sexo ou o gênero? Pela presença de pronomes, como ele, ela, dele, dela, masculino, feminino. Não sei se vocês já viram, né? Mas algumas pessoas nas mídias sociais têm um nome e embaixo coloca she, her, né? Para saber que é uma mulher. Ela se auto-identifica como mulher. Se é um nome, por exemplo, Kelly, né? Já fica mais fácil da gente saber, né? Mas às vezes é um nome, sim, né? De uma pessoa de fora do país que não dá para saber se é homem ou se é mulher, né? Não dá para saber o gênero, né? E aí chegou num momento importante. Júlio, né? E aí, Júlio, o que acontece? O Júlio falou o seguinte, olha, a pessoa ela tem um tom de pele mais clara, mas na família tem um vô que é negro. Foi mais ou menos isso que você falou. E aí, galera, tem 2 distinções que eu gostaria de fazer aqui para vocês. É o tipo de preconceito. Nós temos o preconceito de marca, que se baseia na aparência, e o preconceito de origem. No Brasil, no nosso país, o preconceito é de marca. É característica fenotípica. Nos Estados Unidos, por exemplo, o preconceito é de origem. Você pode for o branco de olho azul que você for. Se alguém descobrir que você tem um vô negão, você está enrolado. Entendeu? Né? Tanto é que lá tem um preconceito que eles chamam de uma gota. O one blood. Né? Tem como fazer testes genéticos, né, para ver a descendência da pessoa. Né? No Brasil não funciona. No Brasil é preconceito de marca. É característica fenotípica. Por exemplo, a minha esposa ela é branca, a minha filha nasceu branca. O pai dela é preto. Né? Então, quer dizer, tudo que eu sofri de preconceito racial, ela não vai sofrer, porque ela é branca, em que pese o pai dela ser negão. Entende? Né? E ai dela, se ela quiser concorrer para a cota, que eu não vou deixar. Entendeu? Ela vai ter outros problemas pelo fato de ser mulher. Né? Espero que não, né? Mas não é o que os dados mostram, tá certo? Ela vai ter outro problema, mas ela não vai ter problema de preconceito racial. E aí, fazendo um parênteses, vê só, uma criança de 6 anos. Na época, ela tinha 6 anos. Quem leva a minha filha para o colégio, né? Quem faz esse papel, né? É o professor Cláudio aqui, que a minha esposa trabalha o dia inteiro. Aí eu tô parado no sinal, em Goiânia, ela vira e fala para mim, papai, por que todo mundo que pede dinheiro no sinal é marronzinho? Uma pessoa de 6 anos consegue ver. Um deputado federal que ganha 45 mil reais não consegue. Você percebe a leitura da pessoa? A interpretação? A cognição? Uma criança de 6 anos. Por que todo mundo que pede dinheiro no sinal é marronzinho? O jeito dela, né, se expressar. Entende? Fecha parênteses. Aí, de novo, não é ingenuidade desse tipo de gente. É mau caratismo. E aí, lembra que eu falei na aula de manhã, até para uma pergunta sua, tem que tratar como nossos inimigos. Porque eles não são nossos amigos. E a gente, que é marronzinho, eles são mais inimigos ainda. Entende? É isso, tem que tratar como inimigo. Porque eles são nossos inimigos. Tá certo? Então, você compreendeu isso aqui, Júlio? Faz sentido para você? Né? Então, a minha filha é um exemplo. Ela nasceu branca. Né? Ela não tem direito... assim, teria direito à cota se ela estudasse lá no ensino médio, se ela estudar em escola pública, né? Cota social, branco de escola pública. Né? Ela não pode falar que ela é uma pessoa negra em que pese o pai dela ser preto. Né? Porque ela não tem características fenotípicas. Ela tem os meus olhos, né? Mas a cor da pele não é, largura do nariz não é, entendeu? Então, quer dizer, textura de cabelo não é. Então, sim, não justifica ela se candidatar para a cota racial. Então, olha só, no nosso estudo, nós extraímos um pouco mais de 3 mil artigos, alguns artigos foram excluídos porque estavam repetidos, enfim. E aí, nas 2 coletas, né, nós tivemos artigos originais de revisão, e o que nós encontramos? Dentre os quase 11.200 autores, somente 144 eram autores negros. De 11 mil. Entende? Né? É isso aqui. Olha só. Na primeira, 74 autores negros entre os artigos, né, mais 70, 144. Olha só.
98,7% de autores brancos. Tem um problema, tem uma lacuna nas mulheres? Tem. Mas a lacuna é maior ainda quando se fala de pesquisadores negros. Está aqui, ó, somente 1,3% dos autores eram negros nas principais revistas científicas da nossa área, da ciência do exercício e da medicina do esporte. Quando a gente vai para as mulheres, aí a coisa piora demais. Lembra que a gente falou e nós chegamos ao consenso, né? Nós sabemos disso, na verdade, né? Que é uma plateia diferenciada, essa que é a verdade. A mulher negra sofre mais. Olha só, 0,3% dos autores eram mulheres negras. 0,3% dos autores eram mulheres negras. E entre os negros, olha só, 73,6% eram homens negros e somente 26,4% eram homens brancos. E aí lembra do artigo da Cohen e colaboradores? Eles projetaram que em 2062 essa disparidade iria ser sanada pela projeção dos dados, pelas duas coletas. Nós fizemos isso também nesse estudo, de maneira equivocada, mas fizemos. Por que de maneira equivocada? Porque nós classificamos os autores equivocadamente em duas categorias: negros e não negros. Por que não é correto isso? Porque tem asiático, tem hispânico, entende? Né? Mas a gente fez isso inicialmente tentando reproduzir aquele dado do trabalho que gerou a nossa ideia, né? E aí veio só para você. A lacuna iria desaparecer, sabe quando? 3.129. Não sei nem falar esse ano. Entendeu? Quer dizer, não foi a forma correta, né? Porque a gente não... Os países não têm o mesmo jeito de lidar com essas questões raciais, mas foi uma tentativa, né? Mas mesmo assim mostra pra gente que é um negócio que tá distante. Tá distante. Vocês sabem, né? O nosso país, até o final dos anos 1970, por conta daquela falácia de democracia racial, não perguntava no censo sobre a raça das pessoas. Vocês já leram um livro chamado O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento? Leiam. Leiam. Tem uma trilogia do Laurentino Gomes, chama Escravidão. São 3 volumes. Leiam. Quem for mulher tem um capítulo destinado à mulher negra. Terrível, terrível, terrível. Entende? Então, negar isso é uma irresponsabilidade. Veja só, negros como primeiro autor, brancos como primeiro autor. Negros como primeiro autor, 0,1%. Zero. Negros como último autor, os autores sênios, 0,2%. Entende? Quantos artigos com 2 ou mais autores negros? 0,7%. Entende? Então, quer dizer, tudo isso mostra que existem lacunas importantes e por isso da importância da política de cotas. E aí eu poderia ficar aqui rezando uma missa de mais 2 horas falando sobre isso. Entende? É uma política pública importante que deve ser mantida. É só isso. É uma política que dá certo, deu certo. Nós temos dados positivos. É o ideal? Não. Toda política tem a sua fragilidade. Toda política tem a sua fragilidade. Mas dentro do que foi pensado, talvez seja o que foi a melhor coisa que foi implantado. Então, olha só. 2012, política de cotas para ingresso nas universidades federais. 2014, cotas para concursos públicos. Então, essas políticas funcionam como reparação histórica. São 350 anos de escravidão. Não são 350 dias. Se tivesse sido 350 dias, já teria sido inaceitável. 350 anos, não tem discussão, entende? Simplesmente não tem discussão. E aí aquilo, olha só. Se o Brasil tivesse 60 minutos de vida, isso aqui foi um cálculo que eu fiz que está no artigo. Se o Brasil tivesse 60 minutos de vida, 40 minutos teriam sido sobre a sombra da escravidão. Não tem o que discutir. Entende? É muito tempo. É muito tempo. 40 minutos dentro de 1 hora é muito tempo. Se você tem uma aula com duração de 1 hora, se o professor atrasa 40 minutos, você não acha muito tempo? Não é inadmissível? Pô, eu vim de ônibus, não sei o quê, de Uber, de motinha, furou o pneu e eu cheguei, o cara não chega. Então aqui é a mesma coisa. É inadmissível. E aí veja que essa questão de reparação, de representação,
não é uma necessidade somente brasileira. Não é uma necessidade brasileira. Os outros países também tiveram. Estados Unidos, Canadá, países europeus. Veja, os Estados Unidos agora estão passando por um problema meio sério aí, né? Que o Trump está apertando lá as coisas. Olha só, mas o presidente Joe Biden, no primeiro dia do mandato dele, ele assinou uma ordem executiva que visava, olha só, promover a equidade racial, apoiar comunidades desfavorecidas, enfrentar os custos do racismo sistêmico e outras desigualdades, e o governo federal iria implementar a equidade. Mas como é uma política de governo e não de Estado, o novo presidente dos Estados Unidos entrou e acabou, né, já com tudo, né? E acabou com tudo. Entende? Tá aqui, ó. Se você procurar no site do governo dos Estados Unidos por essa ordem, você vai achar. Nós traduzimos de lá. Não tem uma vírgula a mais. Tá tudo traduzido de lá. Veja só no Canadá. Mesma coisa, ó, 1986. Nós tínhamos recém saído da ditadura militar. Essa que é a verdade. Olha só, garantir igualdade de acesso ao emprego para grupos minoritários. Promover a inclusão social em instituições públicas e privadas. 1986. O Brasil, que foi o país que mais se beneficiou da escravidão, só conseguiu começar a fazer algo em 2012. Olha só, na África do Sul, né, teve um programa lá que objetivava o aumento da participação de pessoas negras em atividades econômicas e empreendedoras. Então, quer dizer, é um movimento mundial, não é um movimento local, nacional, tá certo? E aí, veja, né, quando a gente pega o nosso país, isso aqui foi um slide que o João preparou para mim, veja só, o Brasil, ele é negro, certo? Aqui em vermelho é o negro pardo. Mas tem cidades, olha só, no Maranhão, Serrano do Maranhão, 58,5% das pessoas se autodeclaram pretas. Boa Vista dos Ramos, 92,7% se autodeclara parda. No sul do país, pela questão de colonização, a coisa se inverte bastante, né? Então nós temos aí particularidades regionais. Então quais são as barreiras que nós devemos superar? Primeiro, o impacto do ambiente acadêmico na saúde, o racismo sistêmico, né? Então essa coisa ela é estrutural, é a questão do racismo estrutural, e a gente não deve tolerar, zero tolerância, zero tolerância. Vamos lá. Oportunidades e progressão na carreira acadêmica. Aí tem mais dados que a gente poderia falar, mas, por exemplo, na Inglaterra, poucos pesquisadores são pesquisadores sênios, na Inglaterra, pretos, entende? Então existem aí outros dados. No Brasil, nós temos a questão da barreira da língua, né? Então as principais revistas científicas do mundo publicam na língua inglesa. Então isso é uma barreira que não deve ser negligenciada, né? A gente deve também considerar isso. Financiamento e apoio financeiro. Então, por exemplo, tem editais da Universidade de São Paulo, por exemplo, tem o último que foi para realização de estágio pós-doutoral, que foi voltado para a pessoa negra. Então só poderia concorrer quem era pessoa autodeclarada negra e depois passava aí, evidentemente, por uma comissão de heteroidentificação. E nós temos que ter iniciativas para promover a diversidade nas universidades, né? E aí as universidades públicas brasileiras, elas dão show aí em outros setores da sociedade, né? Então a UFG tem uma secretaria de inclusão, com diretorias. Nessa secretaria de inclusão não é tratada somente questões da pessoa negra, temos questões das pessoas indígenas, das pessoas trans, da mulher, questão de gênero, né? A UFG hoje tem cota para pessoas trans, entende? Né? E aí as pessoas ficam bravas, mas elas têm que entender o seguinte: esse problema, quem criou não foram as pessoas trans, foram vocês. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil hoje não chega a 40 anos. Não foi um problema que a pessoa trans criou. Como vocês criaram, nós estamos tentando resolver. Por gentileza, não nos atrapalhe, pelo menos. Não precisa nem ajudar. Não atrapalha. Não atrapalha. Tá certo? Só isso. Né? Vocês criaram, mas a gente vai resolver. Só não atrapalhar. Tá certo? Deixa que as pessoas, os especialistas, fazem o seu serviço. E aí a conclusão. Existe uma subrepresentação de autores negros em publicações da ciência do esporte e da medicina esportiva em periódicos de elevado impacto. Nós temos que sempre pensar em políticas públicas para enfrentar e mitigar essas desigualdades, né, tanto de gênero quanto
de raça. Nós temos outros casos, não é somente na ciência do esporte. Veja só, perfil racial dos jornalistas brasileiros, 77,6% branco, 20,1% negro, dos quais 6,9% pretos, 0,2% de indígenas. Entende? Lá na UFG nós recebemos estudantes indígenas. Né? Tem um núcleo, né? Aí eu nunca sei o nome, é Caiacan. Me ajuda aí, João, talvez. Oi? Não, é um núcleo que tem lá na UFG. Enfim, né? Então tem essa preocupação aí das universidades de incluir. Nós temos professor indígena, né? Então tem que ter essa diversidade, ok? Olha só, na Federal da Bahia aqui, candidata negra pede vaga de docência na UFBA após ação movida por concorrente branca. No estado mais negro do Brasil. Olha só, na Universidade Federal de Minas Gerais, candidatas denunciam concurso da UFMG que desclassificou pessoas negras. Então, quer dizer, né, tem um problema aí que precisa ser equacionado. Recentemente, né, coisa quente, né, o governo Trump indo para cima das universidades americanas. Nós estamos falando de Harvard. Entende? É a universidade mais importante do mundo. É a número 1 nos rankings. Né? Deve ter coisa para melhorar? Sempre tem, entendeu? Mas é número 1 em produção científica, patente. E é uma universidade que tradicionalmente fomentou essas questões raciais, de igualdade, combate às inequidades. Entendeu? Lá tem pessoa que pensa sobre isso. Tem estudioso que pensa sobre isso. Não são pessoas que estão brincando. E aí, olha só, sob ameaça de corte bilionário, Universidade de Harvard recusa acordo e desafia o governo Trump. Qual que é a vantagem de Harvard? Que eles têm um fundo de 50 bilhões de dólares. Então eles têm gordura para queimar, entendeu? Né? Então eles vão enfrentar. Estão contando aí com o apoio da sociedade americana para enfrentar. Olha só, após recusar acordo com Trump, Harvard sofre corte de 2 bilhões em investimento federal. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade tamanha, né? É um crime, na verdade, que ele está cometendo e as pessoas não estão se atentando. A principal universidade americana e a principal do mundo. Os rankings são os que dizem isso. Né? Então, quer dizer, não se sustenta. E aí, qual é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês? Aonde há diversidade, há mais perguntas, mais perspectivas e mais soluções. E a ciência cresce quando todos podem participar. Então, essa é a mensagem final. Né? A diversidade, ela nos ajuda, ela não nos atrapalha. Né? Então, é bom a gente ter um ambiente diverso, de pessoas que querem discutir, mas pessoas que visam solucionar problemas. Né? Então, isso que a gente não pode perder de perspectiva. Né? E quando eu vejo, por exemplo, esse tipo de coisa aqui da UNEB, ou aquela placa que está lá fora, com uma pessoa indígena, uma pessoa preta, uma pessoa branca, né? Isso é a diversidade que nós fomentamos. Né? Então, tem uma oca de índio, tem uma mandioca, tem um livro. Né? Então, quer dizer, essa diversidade, ela nos ensina muito, e ela é muito legal para a gente ter um ambiente diverso, onde a gente consiga incluir várias pessoas, ok, gente?